Estamos aqui para mais um Proseando, desta vez conversando com o professor José Arnaldo de Araújo Filho. Ele já corrigiu aqui que tem o pai, não dá os créditos ao pai, para mais uma conversa sobre o Instituto, né, a instituição, e um pouco sobre a vida dele e a experiência administrativa que ele já vem tendo na instituição há 12 anos, né, para 16 anos. Eu começo, Arnaldo, perguntando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica anterior à gestão. Tá, vamos lá. Eu acho que eu vou começar até lá do início mesmo. Então, ontem eu estava até falando na formatura que a gente às vezes acha que a trajetória acadêmica ela começa com aquela terminalidade, mas eu gosto de trazer elementos lá do passado, né? Então, eu comecei a minha trajetória acadêmica na escola estadual Rogério Ribeiro, que depois se transformou na escola estadual João de Búcio, isso na década de 70, né? Na década de 80 eu chego no Padre Miguelinho, estudo Padre Miguelinho até 84. 85 comecei a jogar futebol, e aí tinha que treinar de tarde, o ensino médio do Padre Miguelinho era só à tarde, No ABC, no América. Apesar de ser ABCdista, eu joguei no América, né? E aí acabo indo, fui transferido para o Winston Churchill, estudei lá, terminei o ensino médio. E aí, em 1988, o ingresso na UFRN, fazer o curso de Educação Física. Naquela época era licenciatura plena, né? Não tinha essa coisa de licenciatura e bacharelado que tem hoje, que para mim é equivocado, mas a temática não é essa. E aí, em 1991, eu fiz o concurso para a instituição. Eu vou entrelaçar a academia. à vontade. E aí, em 91, fiz o concurso para a instituição, e aí, em 95, ingresso na instituição. Fevereiro de 95. Em 2000 Aqui e... no Senado, Em Mossoró. Solon, Fui trabalhar em Mossoró, na unidade de ensino descentralizado de Mossoró, né? Fui o primeiro professor de educação física de lá. Não, era Nivaldo, Nivaldo Ferreira, na verdade, foi o primeiro diretor. E aí fui para lá, para o campus, a unidade de Mossoró, unidade de ensino descentralizado de Mossoró, e em 95 também chego aqui já, no mês de agosto de 95. Em 2000, no ano 2000, né? Fevereiro de 2000, eu termino meu mestrado. E aí, nesse mesmo ano, nasce meu filho. E na área da aí, educação, na área de engenharia da produção, foi um convênio que a instituição fez na época com a Universidade Federal de Santa Catarina, né? E aí a linha era de engenharia da produção. E como eu sou da educação física, a gente vai discutir a questão da ergonomia, né? E aí acabei indo para essa linha da ergonomia, onde eu discuti a questão de tempo livre e trabalho, foi a minha temática da minha dissertação do mestrado na época, que inclusive auxiliou na construção do curso de lazer com de vida, que foi um curso que eu, Sônia e o professor Lessa, a gente montou no ano de 2000 aqui na instituição. E aí, com a chegada do meu filho, eu fiz um pacto comigo. Eu disse, já que eu estou com o mestrado agora, eu não vou caminhar para o doutorado, até porque tenho uma criança, eu quero experimentar e vivenciar um pouco da infância dele, né? E o tempo foi passando, e aí em 2011, Sérgio, aí eu resolvo fazer aquele doutorado que a instituição abriu, né, com a Universidade do Minho, só que foi no mesmo período que a gente ganhou a eleição. E aí você assumir a direção de um campus como o campus Natal Central, um campus muito complexo, e você ainda em fazer um doutorado na época, né? Então eu achei que eu não deveria continuar, porque, na verdade, eu nem comecei, né? Comuniquei a instituição que eu não ia fazer, porque era uma demanda muito grande para dar conta da complexidade do campus e do doutorado. para fazer o doutorado corretinho, né? É, É uma era bem dedicação complicado. maior. Então, Ele passou 8 anos como diretor do Campo Natal Central. aí eu participei da eleição de 2011, né? Ganhou o Ganhei professor o professor Willis, né? Willis, né, em 2011. Aí tive a primeira gestão, aí fui para a reeleição contra o professor Adriano. Fui reeleito, 81% dos votos naquela época.
E aí, em 2015, a gente inclusive apoiou o professor Williams quando ele foi candidato a reitor, né, em 2015. 2015, isso, 2015. E aí, em 2019, vem uma outra eleição. Então, as pessoas que já tinham me apoiado, né, como diretor do campus, conversa comigo, e aí a gente resolve colocar o nome da gente para escolha da instituição. Como apareceu assim essa coisa de ser candidato a diretor geral, já que, pelo que o senhor aponta, o senhor tinha pretensões de verticalizar, né, de seguir para o doutorado, Sim, né, até e saiu isso, né, na Universidade do Minho, né, no isso. convênio que é feito com a Universidade do Minho, mas aí mudou o azimuth, mudou a rota. O que é que fez mudar isso? Vamos lá. Você lembra que em 2007 eu, inclusive, fui candidato lá no campus, na Campus Natal Zona Norte, O Ned ainda contra estava o agora, NED, né? se descentralizado lá contra a Ana Catarina, né, que na época era diretora. Eu cheguei na Zona Norte para morar na Zona Norte, tinha 9 anos de idade. Então, eu conhecia aquela realidade, né, do campus, essa coisa toda. E naquela época existia um dispositivo que a gente podia ser candidato. Mas assim, eu fui para aquela eleição completamente ciente de que não tinha a menor possibilidade, Difícil, né? né? Mas eu fui para a instituição, levei a discussão de por que não tinha, o campus não funcionava à noite, então só algumas temáticas que eu acho que foi importante naquele momento. Mas depois daquilo, eu adormeci com relação à questão da política. Até porque em 2007, o professor Eduardo Jansen foi candidato a diretor aqui do campus Natal Central, né? E, logicamente, como era uma pessoa que era muito próxima da gente, né? Seria o nosso candidato do Amigos. Seria o nosso, inclusive, eu apoiava o professor Eduardo Jansen como candidato ao campus. Mas aí, Eduardo fez um movimento parecido com esse que eu ensaiei em 2011 e disse assim, não, não, eu vou sair do doutorado. Eu não tenho pretensão de ir para a reeleição. Ou para a reeleição não, para me candidatar. E aí começou um movimento estudantil, de alguns professores para conversar comigo, essa coisa toda. E aí, como Eduardo não. Finalizando, quem faz professores? Quem? Eduardo era um. Eduardo, a esposa José, de Eduardo, professora Elane, professora Isabel, professora de artes, os professores da educação física, todos, na verdade, né? Deixa eu ver quem mais. Alguns administrativos, como Marinaldo, Ana Márcia, né? Vieram conversar comigo e o movimento estudantil. E o movimento estudantil, quem é o movimento estudantil? É o Djalma Maranhão, que veio dizer, professor, a gente queria uma pessoa que dialogasse mais com a gente e tal, e tal, e tal. A gente quer lançar um candidato. Aí eu disse, certo, mas quem é? Não, a gente quer que seja o senhor. Eu disse, não, mas eu tenho um candidato, que era Eduardo, ele não tinha, Eduardo ainda não tinha tirado o nome, né? abdicado. Não, não. Aí o pessoal disse, construir aqui, isso não ia acontecer, né? Eu tinha assumido um cargo em 97, sabe? Eu fui coordenador de educação física do Campus Natal Central em 97, mas eu tive um problema de saúde muito sério. Para você ter uma ideia, você não sabe isso. Mas eu fiquei internado no hospital Casa Saúde São Lucas durante 45 dias, sem saber o que eu tinha. E muita gente achava que eu ia morrer, que eu não ia passar daquilo ali. E aí, a partir dessa minha experiência, eu fiz um trato comigo mesmo de não querer ser mais nada na instituição, só professor. Não, porque professor é uma ação, a principal ação da instituição, né? Na verdade, quem representa é É, meio que um funcionário é, da isso, casa, né? claro. Então, assim, e aí, essa questão, a gente resolveu colocar o nome da gente como candidato da instituição, né? Sabendo dos desafios, e sabendo que, do ponto de vista da gestão, eu teria que aprender muita coisa durante o processo. Porque, do ponto de vista de, de questões mais administrativas, né? Naquele momento, a gente carecia de mais elementos. É por isso que, por exemplo, agora, a minha ideia nessa segunda gestão, né, é fazer com que outras pessoas possam ter acesso à experiência da gestão
na perspectiva da gente ofertar alguns cursos de gestão para que a gente possa fazer com que novas lideranças possam aparecer na instituição, porque a instituição ela precisa de pessoas que têm essa capacidade de gerenciamento administrativo. Então, algo que eu vivenciei lá atrás, eu não quero que isso aconteça. Espero que as pessoas Sofreu muito, possam ter acesso a sofreu isso. muito Sim, na sim, gestão dos times. O senhor tem um perfil de rua, digamos assim, se fosse comparar com um político, né? A sim, política fora, extramuro. O senhor tem um perfil do político da rua, do contato com o povo, no contato com a comunidade, os isso. alunos, os Né? servidores. Mas o senhor tinha dificuldade de ficar atrás do birô, Tinha. sentado ali, tendo de cuidar do dia a dia, do Né? cotidiano, das coisas mais comecinhas. É, E quando o senhor sofreu com isso? porque assim, até pela minha profissão, né? Até pela eu, enquanto professor de educação física, sou essa pessoa que eu digo que sou muita emoção, né? E aí, quando você está diante de um carro como esse, é claro que você precisa de um equilíbrio, né? Entre a emoção e a razão e pensar que um carro desse é muito burocrático. Né? Então, a burocracia, muitas vezes, ela Consome. consome demais. Consome demais. Então, assim, quando eu estive à frente da administração do campus, né, os processos burocráticos que a gente procurava resolver logo no início da manhã, para que eu pudesse andar pela instituição, conversar com as pessoas, né, sentir em loco, muitas vezes, que também isso é importante quando Antecipar a os gente, problemas. Antecipar os né, problemas. dialogar com os alunos, ver quais são as dificuldades, com o professor, com o servidor técnico administrativo, com o terceirizado, né, que faz parte da comunidade da instituição. Então, o senhor foi candidato a diretor-geral em 2011, quando o Instituto Federal estava engatinhando, ainda, não Isso. dizer engatinhando o processo de expansão, porque nós tínhamos ido até fase 2, estávamos indo para o que seria a fase 3, que veio a fase 2,5, Isso. né? Depois veio a fase 3 propriamente dita. Então, o senhor pegou a instituição começando a subir a escada, né, em direção à expansão. Mas quando o senhor é candidato a reitor em 2019, o senhor já pega uma instituição que está consolidada em termos de expansão, há pretensões de continuar crescendo, mas a expansão vai ser muito mais pingada do que foi no início, que foi uma coisa assim meio explosiva. Como é que o senhor avalia esse momento de 2011, quando a instituição estava engateando na expansão, e já em 2019, quando ela estava, ou está, né, ainda hoje consolidada, né? Vamos lá. O período de 2011 foi um período, eu acho que extremamente importante para a instituição e do ponto de vista até orçamentário, você falando do ponto de vista orçamentário, né, também, a instituição talvez tenha vivido um dos momentos mais, com mais recursos na instituição. Primeiro que nós fomos uma das primeiras instituições a fazer a expansão. Né? Fomos um dos primeiros institutos a ter essa quantidade de campos na nossa instituição. E isso é revertido em matrícula. Né? Então, naquele período, quando você tinha muito mais matrículas e os outros institutos ainda estavam no processo de construção dos seus espaços para fazer essa ampliação orçamentária, a instituição viveu, digo, um momento áureo dela, um momento de ouro. As pessoas estavam chegando na instituição, né, conhecendo um pouco da cultura organizacional, se adaptando à instituição. E nós mesmos que estávamos por aqui estávamos sentindo isso, né? Também, né? Também. Eu estou aqui na instituição desde 95, né? E é um novo momento, né? Eu costumava dizer quando. Eu lembro que no primeiro momento, Sérgio, você acha que você lembra, que não se falava, não era IF, era IFET, né? É, Você lembra? é. Chamavam de IFET, né? No Mas. interior zombavam muito, às vezes chamavam de inferno, né, É, associando a um é, inferno. Achavam que a instituição não é, precisava de mais não tem muito, certo. Então eu lembro que é do processo de infetização, que depois era de IF, né? A gente, eu lembro da minuta da portaria, né? E houve uma discussão na época, o sindicato puxou essa discussão, eu lembro também. Mas da portaria para o que a instituição fazia naquele momento, claro que a gente teve que avançar em algumas coisas, mas a gente já tinha
alguns lampejos de pesquisa, alguns lampejos de extensão na nossa instituição, diferentemente de outras. A gente já oferecia alguns cursos superiores, porque a gente não tinha pós-graduação, né, naquele período. Então eu via que o movimento da criação dos institutos federais já era muito parecido com o que a instituição fazia naquele momento, né? Claro que tiveram algumas coisas que avançaram, né? Principalmente do ponto de vista de ofertas, né? Que aí houve uma sedimentação de pelo menos 50% das matrículas para o ensino médio, 10% para o EJA, 20% para licenciaturas e os outros 30% os outros 30% você poderia ofertar o que você entendesse, tinha essa autonomia, né? Então, do ponto de vista também da instituição, acho que ela não tem uma mudança muito drástica, né? E aí hoje a gente volta, né? Eu falei um pouco de 19 e hoje um pouco de 11 e um pouco de 19, né? Aí eu já tem uma instituição, né, se passando depois de 15 anos, né? É uma adolescente já. E aí na fase da adolescência a gente Debutou. já, Debutou. já debutou, né? E na adolescência a gente já conseguiu avançar em algumas coisas, acho que muitas coisas a instituição já avançou ao longo desses 15 anos. As pessoas começaram a se apropriar um pouco mais dessa cultura organizacional da instituição, porque elas estavam chegando, era o novo, né? Elas estavam conhecendo, elas começaram a conhecer melhor essa cultura. Não sei, não acho, sem querer lhe Não, interromper, pois mas não, ela interrompendo, pois não. como dizia Jô Soares. O senhor não acha que sofreu mais quem estava na instituição e sentiu a institucionalidade mudar do que o que chega na instituição já com a nova institucionalidade? Porque quem chega na nova institucionalidade vai pegar uma coisa que é ela, é aquilo que está ali, não viveu a instituição para trás. Agora, quem estava na instituição como ETFE, depois CEFE, depois Instituto Federal, presenciou e viveu e sofrer, digamos, na pele isso, não, o senhor não acha que é mais comum para essas pessoas que viveram a instituição antes sentirem essa mudança? Sim, não, isso sim, sem dúvida, né? Porque aí você tem outra mudança de cultura, né? Quem tá chegando, eu entendo que é mais fácil da adaptação naquele primeiro momento, né? Primeiro que as pessoas, dos nossos professores, servidores técnicos ativos, muitos deles eram praticamente as primeiras experiências, não todos, né? Tem pessoas experiências, no seu caso, você já era uma pessoa que tinha uma experiência com sala de aula. Mas tiveram muitos deles que praticamente saíram do mestrado, doutorado e É, já ingressaram na instituição, né? foram estudantes profissionais da vida toda, Isso é diferente da gente. Eu comecei a dar aula com 19 anos, 18 exato. anos, né? Então, quando eu já chego na instituição, se bem que quando eu cheguei na instituição eu era muito jovem, também cheguei com 24 anos, né? Mas realmente é mais difícil para quem está na instituição ter uma nova cultura do que aquele que chega, até porque para fazer a prova de ingresso, né, ele teve que se apropriar de alguns documentos institucionais e aí com isso você, pelo menos do ponto de vista teórico, Project, algumas dessas coisas. ele já tem alguns elementos para chegar naquela nova realidade que ele vai trabalhar enquanto professor. Bom, o Professor. senhor teve um mandato de 8 anos, né? E 4 anos renovado mais 4 no Senado, depois 4 anos de reitor, renovado agora, né? Em 2024. Quais são os desafios que o senhor percebe na instituição hoje? São inúmeros. Tinha um que eu estava até discutindo agora pela manhã. O, como todo e o Brasil, por ter, ao longo da sua história da educação, várias lacunas que não foram preenchidas ao longo da história, e você, como historiador, você sabe bem mais do que eu, mas tem um segmento da população que esse sempre foi invisível, né? Que são as pessoas com deficiência. E esse talvez seja o grande
desafio da nossa instituição. Eu vou citar outros, mas esse eu encaro como um dos grandes desafios da instituição. Primeiro, assim como você teve experiência quando na Zona Norte foi implementado o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, que são pessoas que ficaram ligadas do processo educativo no tempo certo e tiveram que retomar para a instituição já na idade adulta, ou já no final da adolescência, ou já na terceira idade. Esse segmento educacional hoje, de pessoas com deficiência, se a gente for fazer analogia, passa mais ou menos pelo mesmo princípio. É, então, quais são os desafios hoje para atender esse público? Pequeno, quantitativo de profissionais especializados para atender esse grupo de alunos. Isso é um dado, é um dado que a gente precisa encontrar mecanismos para que a gente possa resolver isso. Segundo, nós, e eu não tive, tenho certeza que você não teve, quando passou pela universidade, a gente não tinha nem cadeira que discutia questões com pessoas com deficiência. A gente a gente não foi formado para entender esse público. Então a gente precisa também de um trabalho de formação continuada para a gente, enquanto professor, para a gente entender quem são essas pessoas. Né? E para entender essas pessoas, quando eu for falar de barreiras arquitetônicas, eu tenho um campus que eu fui diretor, que você já é professor, que começou a ser construído na década de 40. Na década de 40, ninguém nem pensava que essas pessoas com deficiência elas tinham o direito a ter acesso à educação. Porque muitas das vezes os pais escondiam os filhos, com vergonha, com alguma coisa. Então, esse é um dos maiores desafios que a instituição tem hoje. Um outro desafio é a necessidade de recomposição do nosso orçamento. Em 2014, o orçamento dos institutos federais era 4,1 bilhão de reais. O orçamento do ano passado foi 2,7. O orçamento desse ano, desculpa, 10 anos depois. Então, esse também é um grande desafio da instituição. Não só do IFRN, dos institutos como um todo, da educação como um todo. É mais recurso também. Então, eu digo que a ação junto com essas pessoas com deficiência, a questão da recomposição orçamentária, a discussão da assistência estudantil, porque a gente tem uma sociedade empobrecida e muitas vezes os nossos alunos têm a necessidade para terminar seu ciclo formativo da assistência estudantil para que eles possam terminar seu ciclo formativo. E aí isso rebate um outro ponto que é extremamente necessário da discussão, não só no IFRN, como na educação pública como um todo, que são as taxas de evasão. Então, eu vejo, Sérgio, que esses são os maiores desafios hoje da nossa instituição. Vou pegar alguns para pensar na conversa, né? Sair um pouco do roteiro, Sim, né, pré-estabelecido. O senhor não acha que essa discussão sobre os alunos que têm necessidades especiais, né, deficiência, né, que já se fala também que assim, que nós estamos muito no terreno teórico da discussão, está faltando de fato oficinar o trabalho, agir, atuar, identificar profissionais dentro da instituição que saibam fazer e eles mesmos possam formar, ajudar a formar os professores dentro de cada grupo, né? O senhor não acha que seria um caminho, tendo em vista, inclusive, o problema orçamentário? Porque o senhor aponta aqui, nós saímos de um orçamento de 4 bilhões para um orçamento de 2 bilhões e 700. Né? Perdemos aí, botei um terço, mais de um é, terço do orçamento. e a gente está aplicando a inflação, né? Exatamente. Se isso É, você perde 50% para lá do orçamento. Então, tendo em vista que os recursos estão minguando e minguados, e tendo em vista que nós temos de atender esse público, que é um público que precisa ser inserido no princípio da sim, cidadania. claro. Se nós ficarmos só na discussão teórica,
nós vamos ficar marcando passo. Sim, eu vejo que, por exemplo, hoje a Correitoria de Ensino, né, hoje a gente tem um núcleo, o NAP, né, aqui na reitoria, né, e hoje a gente tem uma pessoa específica para estar à frente desse núcleo, né, de pessoas com necessidades especiais. A gente já vem fazendo algumas ações importantes nessa linha de formação de pessoas, de capacitação. Só que aí eu vou dar aqui um spoiler, Sérgio, que tá? Semana que vem a gente vai ter a eleição da nova diretoria do CONIF. E eu vou ser o representante do Nordeste da diretoria do CONIF. E a pauta que a gente está trabalhando já para esse ano, né, que é a eleição anual, é justamente trabalhar com essa temática. Inclusive, eu já tenho uma senadora aqui que é muito sensível a essa causa, que é a Zenaide Maia. A ideia é que a gente possa sensibilizá-la para ela ser relatora de uma ação que ela possa nos ajudar nessa perspectiva. Por quê? Hoje, o que a gente tem discutido, e é uma discussão que a gente já vem fazendo no CONIF há algum tempo, é de que a gente precisa ter a necessidade hoje de ter contratação de profissionais temporários para dar cargo de algumas ações específicas. E você há de convir que, vamos dizer que agora em 2025 eu tenha 5 alunos surdos na instituição, e ao final do ciclo de 4 anos eu não tenha mais nenhum aluno surdo e venha um cego. Tem outros E problemas. tem que ter o profissional, né? A quantidade de adolescentes identificados com neurodivergentes é muito grande hoje, né? Pessoas com TEA, TDAH. Então a gente também precisa desse profissional para atender. Então, são dois caminhos. Um é pensar de uma legislação, porque a gente tem a legislação, mas a legislação diz que a gente tem que ter o aluno na instituição. Mas a legislação não diz da onde é que vai sair financiamento para a gente atender a essas pessoas. Então, um outro caminho é esse também, né? A gente pensar a consolidação dessa política, mas ela apontando essa política o como. Isso vai ser feito como. Mas eu concordo com você. A gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. É, Então, algumas dessas ações já estão feitas, mas a gente precisa e intensificá-las. outro, eu sou a ponta igual. Nós não tivemos essa formação para lidar Sim, com este o tipo de alunagem, este tipo muitas de pessoas. alunagem. Tem aluno com. Por exemplo, tive uma turma de administração que tinha 7 alunos com problemas, e todos 7 diferentes. E eu tenho de dar assistência ali àquele aluno sem perder de vista os alunos, digamos, ditos normais, né? Entre aspas, né? Ditos normais. Mas hoje nós temos na instituição professores que têm esta formação, né? E que estão atuando em nível médio, né? Assim, não vou mencionar nomes. Esses professores, eles não Por poderiam exemplo, ser. Geraldo é um nome. Sim, Glauco é Glauco outro também de nome. Sociologia. Então, esses professores, eles não podem, dentro dos próprios grupos, serem formadores, né? Geraldo, ele é o bambambam na área de produção de material, Isso. né? Então, por que Hospital Geraldo de ser um Filhos. multiplicador Claro. disso aí? Então, por que o NAP não vai lá e pesca o cara? Opa, tira Geraldo aqui, Geraldo vai ser vai produzir material, ele vai ter direito a uma carga horária X, né, para contar lá no PIT dele e tudo mais, ele vai diminuir a carga horária de sala de aula e tudo mais, e ele vai formar gente, né, pessoas profissionais, inclusive para o interior, e essas pessoas que voltam para o interior vão se transformar em formadores um dia, pode se Uhum. transformar em formadores. Seria um custo mínimo, Pequeno. né? É. Enquanto o recurso que pode ser mobilizado pela senadora Zenária não chega. Sim, claro. Isso é perfeitamente possível. E aproveitando essa provocação que você faz, né? Eu até vou discutir isso até com o NAPNE, com o proreitor de ensino, para identificar. Inclusive, eu não sei se você lembra, Sérgio, mas quando a gente estava ainda na gestão do campus, a gente fez claro que foi uma ação pontual, que foi na semana pedagógica, né? Onde a gente teve Geraldo dando palestra, Glauco dando palestra, acho que em 2018.
porque a gente também tinha um quantitativo muito pequeno de alunos com deficiência naquele período, né? E a gente já tinha, já lá no campus, a gente já tinha feito uma ação, tanto com os estudantes que você citou, Pronto, inclusive, mas é justamente e no aí. geral. Você está falando de um evento de 2018. 6 anos depois, parece que nós não caminhamos Aham. demais à frente disso. Nós continuamos ainda aí. Vamos palestrar, vamos fazer isso. Ficamos ainda num ambiente teórico, como nós poderíamos estar oficinando esse pessoal, ensinando como é que se faz, entendeu? Uma educação mais prática. O NAPNE já tem algumas políticas nessa linha, né? Mas essa especificamente eu confesso a você que eu não sei, né, se a gente tem alguma ação específica com relação ao aproveitamento dessas pessoas. Mas eu vou aproveitar a tua provocação, que é a provocação saudável, dessa perspectiva de pensar junto com a professora Gislene, que está aqui hoje, né, que é a responsável pelo NAP desse sistema, se existe alguma ação nessa linha, de identificar essas pessoas para que a gente possa atuar na formação de outros professores. Mas obrigado pela provocação, mas realmente eu não tenho essa informação, até porque muitas das políticas, né, as políticas macros a gente tem um conhecimento, mas dessa coisa mais Operacional. operacional, muitas vezes a gente não consegue É. ter o conhecimento Eu de estou tudo. indo mais no nível estratégico, É, né? Operacional está mais aqui embaixo. mas muito boa essa. Em 2019, o senhor foi eleito, né, para reitor e enfrentou no ano seguinte, quando da posse, o problema da intervenção, né, Uhum. protemporalidade, a Sim. depender de que ano se veja o evento, o fenômeno. É. Como aquilo lhe deixou marca? Assim, porque assim, eu sinceramente eu não esperava por aqui. Eu não esperava, de jeito nenhum. Não mesmo? Não. Por quê? Porque eu acreditava que a gente estava vivendo um momento, quer dizer, o Brasil, ele deixa de ser ditadura, né, oficial, em 1985. Todo o processo que existia, seja aqui no Instituto, ou seja no Estados ou municípios, ele era regido pelo processo democrático. Nós, diferentemente das universidades, o decreto que o 86, 69, o ano 69, 86, que disciplina a questão das eleições no Instituto, ele é muito claro. Não existe lixa tríplice, Bem diferentemente colocado. das universidades, né? Então, assim, se não existia lixa tríplice, pensar que ia existir um movimento para que a gente pudesse ficar de fora do processo, que foi muito difícil, né? Mas o senhor não vê nem os exemplos. Rapaz, se eu disser a você que eu escutava zum zum zum, eu estou mentindo. Para dizer que eu não vi zum 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 eu vi quando chega abril e eu não recebo nenhuma comunicação do MEC. Eu disse, "Ixi, tem alguma coisa estranha aí. Em abril, eu não sabia de nada. Ninguém entrou em contato comigo. Então, assim, aí eu já botei a barba de molho, né? Tem alguma coisa estranha. Então, aí sim. Mas até aí não. Até aí, meu Deus, como eu acreditava que não era nem óbice. E teve o problema que originou tudo, foi o caso do evento lá no né? E aí aquela coisa de dormir, não Sim. é? Pá, ninguém mexeu mais, o evento aconteceu ou não aconteceu, ficou lá em suspenso. Foi, o evento ele aconteceu, eu não lembro bem a data, mas ele aconteceu em julho de 19, 2019, 19. certo? Na mesma semana que a gente entrou de férias, a gente não tinha aluno na instituição, não tinha ninguém, mas as pessoas estavam todas de férias, professor de férias, alguns administrativos estavam trabalhando, os alunos estavam de férias, e aquele evento foi um evento que o movimento da Igreja Católica me procurou lá no começo do ano, não, em 2018, né? Ia fazer um evento para Natal, queria saber se podia ceder os espaços. Não tem nenhum problema, não. Vai ser quando?
Não, eu digo, olha, só uma coisa, só posso fazer esse evento se for nas férias. Não tenho como disponibilizar sala de aula, essa coisa no período normal de aula, não. Se for nas férias, pode fazer sem nenhum problema. Sim, foi feito, né? Eles me apresentaram um bloco que não tinha nada daquilo. Para a infelicidade, era no período que o Lula tinha sido preso, né? E o pessoal fez o contato lá com o pessoal que era da organização do evento, perguntou se podia colocar aquela banca, e colocaram a banca, mas foi a revelia completamente. Até porque esse momento político que vivenciava naquele momento, não era doido de liberar uma colocação daquilo ali. Mas, assim, quem fez a denúncia fez de caso pensado, né? Ele foi, inclusive, se a denúncia Filmagem, eu né? tinha, a Filmagem. filmagem foi direcionada só para aquele espaço, não filmou nada, e muito coincidência. A denúncia, a denúncia só foi feita e circulou nos blogs no dia de retorno das aulas da gente, 19. Para dizer que, durante o período de aula, a gente estava tendo um movimento dentro da instituição, né? Que aí culminou com tudo Pronto, mas aquilo. é justamente aí que eu digo, professor. O senhor não acha que ficou um flanco aberto que poderia ser utilizado pelo governo do então presidente Bolsonaro? Nossa. Governo autoritário, essa coisa toda, mas não esperava que isso acontecesse. Porque, assim, do ponto de vista jurídico, isso aqui o padre só saiu depois da eleição. O padre, Pronto, ele, porque o padre só foi correr depois da eleição. aí, Pronto, essa é uma coisa não muito bem explicada, né? Porque o evento foi em julho. O normal é que se houve alguma coisa a denúncia, legal, a denúncia do Ministério Público foi em julho para agosto. pronto. E por que essa coisa ficou dormindo, né, dormitando aí, agosto, setembro, outubro? A eleição foi em outubro para novembro, se eu Não, não a falei de eleição, novo. acho que foi Novembro para dezembro. novembro. Exatamente, foi novembro para dezembro. Acho que no começo de dezembro. E eu acho que o processo começa a correr já de janeiro para fevereiro. Foi. Ali três É, meses da isso. sua banca. Ficou algo meio suspeito. Quem pôs o processo para correr? Né? E porque logo ali, às vésperas da posse, tá entendendo? Eu acho que ficou um flanco aberto e faltou olhar mais apurado para aquilo ali. Quer dizer, vocês foram pegos, os senhores, né? Foram pegos no contrapé, mas o flanco estava aberto. É. Né? Aí usaram os argumentos bem fundados, porque, por exemplo, se mesmo com o padre aberto, mesmo com o padre aberto, né? Mas existe um princípio do direito que se chama presunção de inocência. Então não tinha sido julgado, não tinha nenhuma materialidade do fato, ele não tinha sido punido por nada. Tanto é que a juíza na primeira instância, quando a gente recorre, né, na, aqui no judiciário, no Poder Judiciário, na primeira instância ela fez uma defesa de acho que 10, 15 páginas que mostra que ali não tem cabimento nenhum da gente na posse. Né? Quando a liminar, a derrubada liminar, ela é derrubada com um despacho de menos de uma lauda. E hoje, cerca de 6 meses atrás, saiu, eu tenho um documento, que diz que todo o processo que foi feito contra a não posse, ele foi completamente ilegal, né? Porque já foi julgado em última instância e mostra que o que foi feito foi completamente legal. Pelo direito. Completamente. Então, eu achava que não cabia isso, né? Aí, se você perguntar, nunca, um mês antes da posse, aí eu comecei a achar que existia alguma coisa. Que Isso, tinha alguma coisa naquela ângulo. o evento, o posterior evento, cria um trauma também, não só para os senhores que foram vítimas, mas cria um trauma dentro da instituição. Como é que o senhor analisa isso? O trauma da instituição, o senhor fala do trauma que o senhor se sentiu esbulhado, seu Sim. direito, e mostra isso aí com essa última decisão em última instância. Né? O senhor Aham. foi esbulhado no direito. Mas isso gera um trauma. Né? O seu trauma
Aí, parece que o senhor está bem resolvido com ele e tudo. Mas e o trauma na instituição? Como é que o senhor analisa esse trauma? As desconfianças que vão existir entre colegas, É, os olhares baixos, aquele ali estava, aquele ali não estava, quem não estava. Como é que não, isso. eu acho que do ponto de vista da cultura organizacional também esse evento ele foi muito ruim para a instituição. Foi muito ruim para a instituição. E É, como isso abala a cultura organizacional e de que maneira este abalo contamina, né, de alguma maneira, a sua gestão. Porque ela não vai ficar imune a isso, não, naturalmente, né? O não, senhor não. gere do ponto de vista sistêmico. O senhor disse que levou um abalo na cultura organizacional. Então, como é que Sim. isso contamina a sua gestão? Ou se contamina, o quanto contamina? Não, eu acho que não. A gestão da gente, ela realmente ela não foi contaminada por tudo isso acontecer. A instituição, no primeiro momento, eu acho que, que deixou muitas feridas abertas no primeiro momento. Talvez hoje algumas já estão sendo mais ou menos cicatrizadas. Algum ficou putrefato? Enquanto do ponto de vista institucional, eu acho que a gente conseguiu superar, sabe? Conseguiram pôr água oxigenada? Eu acho que a gente conseguiu depurar isso aí, esse período. Mas no primeiro momento eu acho que ficou muito. Sério, eu agora em fevereiro completo 30 anos de casa. 30 anos de casa. Em 2020 eu tinha 25 anos de casa. E um dia, eu não lembro qual foi o dia da semana, mas eu tive a necessidade de vir aqui, pegar um pendrive com o Klaus. Pendrive com o Klaus. E eu simplesmente tive que ficar na calçada. Eu não pude entrar na instituição. Eu era profissional há 25 anos. Eu fui proibido de colocar meu pé dentro da reitoria. Isso é muito pesado. Muito pesado. Porque aqui é a casa da gente. Como é que você é proibido de entrar na sua casa? Qual a justificativa dada para. Eu não pude entrar. A justificativa foi essa. Não, esse foi o ato em si, mas aqui tem uma justificativa. O senhor não pode entrar porque o senhor é um bandido, porque o É, senhor é persona não grata. isso aí. Isso aí. Isso aí. Porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não fiz absolutamente nada. Né? E o que eu fazia durante o período da gestão pro tempore, né, era denunciar o que eu acho e o que foi provado, como eu já disse aqui para você, que era ilegal. Somente. Somente. Não vi nada. Eu tive uma ou duas vezes aqui no plantão que se fazia, né? Mas do ponto de vista das pessoas, eu nunca agredi ninguém. Nem do ponto de vista verbal, nem do ponto de vista físico. Então, por que que eu, enquanto profissional da instituição há 25 anos, eu não pude entrar na minha casa? Desanuviando um pouco, né? Já que esse é um assunto que fere, né? Assim, É, mexe vai mais. ao coração. O senhor fala da instituição como tendo já uma cultura democrática em termos de gestão. Uhum. O senhor crê efetivamente que esta coisa está consolidada, esta gestão democrática? Ou o Vamos senhor lá. acha que ainda falta muito? Não, eu acho que o que falta, na verdade, Sérgio, é um envolvimento maior das pessoas. É o quê? Um envolvimento maior das pessoas. Porque, assim, qual é a perspectiva da gestão democrática? A perspectiva da gestão democrática, ela começa com a eleição, mas ela não finda na eleição. É só o começo de tudo. Então, por exemplo, nós temos alguns colegiados, né, os colegiados superiores, por exemplo, consulta, que é um colegiado que está acima do reitor. O reitor é só o mediador, que a gente tem baixíssima participação das pessoas da justiça.
Mas a que o senhor atribui isso? Desinteresse? Sérgio, Ou não há um certo desencanto? não acho que seja isso. Foi desinteresse ou desencanto? Não, acho que Eu acho não, que é isso não, desencanto. vamos lá. Eu acho que não é desencanto. Não sei. Eu vou fazer algumas analogias. Hoje uma baixa procura, por exemplo, das pessoas participarem do movimento sindical, porque há uma baixa procura dos alunos participarem do movimento estudantil. São alguns porquês. Eu não tenho resposta, não. Isso aí eu não tenho resposta, não. Talvez a gente precise fazer algumas abordagens para a gente entender isso. Aí eu não sei se é desencanto, a gente participa, mas a gente é só uma figura decorativa. Pode ser que as pessoas entendam sim, né? Que participar desses colegiados, você não tem nenhum poder de mudança, você não tem nenhum poder de modificar alguma macroestrutura da instituição. Possa ser que seja isso. Será que os representantes, eles de fato representam? O senhor Talvez vê o não. reitor, o senhor se sente, pelo que eu vejo o senhor falando, o senhor se sente efetivamente como representante. Né? E não transparece nenhum tipo de dúvida de que o senhor é representante da comunidade. Uhum. Né? O senhor se sente legítimo, sua eleição foi legítima. Né? Não vou discutir isso, né? Sua eleição foi legítima, o senhor se sente legítimo, tudo é representativo, blá, blá, blá. Mas será que docentes, administrativos e discentes se sentem efetivamente representados nos colegiados, nas comissões, ou não acham que esses colegiados e essas comissões terminam escolhendo representantes que efetivamente não olham para os representados? O que eu vejo é que tanto. Porque isso é uma discussão político-filosófica, na verdade. O que eu entendo é que muitas vezes as pessoas não entendem qual é o papel de cada um desses colegiados. Talvez a gente precise politizar melhor a nossa comunidade O para que ela. eleitor, o representante, por todos. Não todos. Tanto. Porque se você é representante dos docentes do Consul, tá certo? E se você é representante de um campus, do Campus Natal Central, como docente do Consul, você tem a obrigação de, quando tem uma pauta específica do Consul, ouvir a sua Claro, comunidade e você não vai ser Sérgio. isso. Você não se representa. Você não vai ser Sérgio. Você vai ser a pessoa que vai representar a sua comunidade. Vamos lá, tem um ponto, trazer aqui de forma hipotética. Vamos dizer que a discussão seja carga horária do docente. E aí a comunidade acha que a carga horária do docente tem que ser 10 horas. Mas você pensa que tem que ser 20. Só que na discussão interna, se vai chegar ao denominador, não. Acho que o melhor para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo seja 10 horas. Eu Então adiantaria outra coisa. você tem que representar o sentimento que foi lá e não o seu. Eu adiantaria outra coisa. Na verdade, o limite para aquela discussão é a legislação e a norma. Claro, Porque tem lei, tem norma, e aquilo ali é o limite. tem que ser Então, aplicado. tanto representantes como representados vão ter de partir do princípio legal, Sim. normativo. Então, fora do princípio normativo, isso é Não, dualista, né? Fora do princípio normativo não pode. não pode. Tem que caber dentro do princípio normativo. Dentro daquele princípio normativo, você flexibiliza. Sim, Vai para claro. lá e vai para É, cá. Aí sim, você tem uma imagem. aí você vai ouvir o seu grupo, né? Sim. Ou seja, os É. professores, né? Aquele grupo o qual você Eu, está. isso. E assim, uma das coisas que eu tenho colocado, assim, acho que cada um que passa pela a direção, quem foi diretor-geral, né? Na época que só tinha o Campo Total Central e a UNED, depois Zona Norte, Currais e Panguaçu, e depois os outros, e depois o reitor, né? Cada um deixa sua marca, né? Eu digo muito que cada um deixa um tijolinho. Eu sei que eu não vou construir um muro, não. Eu vou colocar um tijolinho nessa instituição que tem 115 anos. É assim que eu penso. Qual é o seu tijolo? Meu tijolinho, alguns tijolinhos, né? Um primeiro tijolinho
que eu avalio é que, quando eu fui diretor do campus, de que a gente teria que ouvir mais, não que a gente tivesse que fazer tudo que o corpo discente quer, mas que a gente precisava ouvir o corpo discente também. O corpo discente precisava ser protagonista também dentro da instituição. Então, é uma ação que a gente acabou trabalhando, não para fazer o que quer, não é isso, mas que a gente pudesse ouvir e os sentimentos que a gente precisava escutar dessas pessoas, que muitas vezes também eram invisibilizadas. Tá? Mas algo que a gente está pensando nessa segunda gestão é da maior participação das pessoas, na perspectiva de fazer com que as pessoas, por exemplo, elas tenham mais fundamentação teórica, para que elas possam entender melhor o que é a instituição, que elas possam se perceber, né, enquanto liderança, e que essas lideranças elas possam. Eu digo muito o seguinte: eu tô com 55 anos, daqui a 4 eu estou com 59, tá? Terminando esses meus 8 anos como diretor de campus e 8 anos como reitor, eu não tenho pretensão nenhuma de ficar aqui como eu vejo alguns reitores de outros institutos que, após o seu período como reitor, ficam na Gravitando. eu acho que quem for tomar Tem posse um ponto final. depois de mim, ele tem que ter autonomia para seguir o percurso. Então, no caso, nos seus 8 anos, aqui vai ser um ponto final, não é uma vírgula. É um ponto Não é o final ponto final. na instituição. Você É, volta para ser professor, volto a do sala ano de que vem. aula, vou correr atrás da finalização da minha trajetória acadêmica, que é o tempo do todo, né? Porque acho que é algo que eu persegui quando eu entrei na instituição, era algo que eu pensava, até porque era de escola particular já não tinha tempo de fazer essa ação, né? E é algo que eu preciso perseguir. É algo que eu preciso perseguir. Não por orgulho, por nada disso, não. Mas eu acho que é importante a gente, enquanto educador, enquanto professor, a gente perseguir isso, né? Do ponto de vista de conhecimento. Né? Então é algo que eu pretendo perseguir na instituição. Então, assim, o tijolinho que coloca é assim, né? É que a gente possa ter a possibilidade de a instituição seja mais aberta para ouvir as pessoas, para construir coletivamente, que a gente possa formar quadros, porque essa instituição tem 115 anos, ela precisa continuar sendo uma instituição forte. E essas pessoas que são mais jovens, né, que estão chegando à instituição hoje, 40, 30 e poucos anos, elas precisam ter mais elementos para que elas possam continuar a entregar ao Estado do Rio Grande do Norte uma instituição tão forte quanto foi a instituição que tu fostes enquanto aluno e que tu és hoje enquanto professor e eu também. Então é isso que a gente tem que pensar. Eu sou um cara que eu penso muito no futuro e nessa perspectiva, de tentar continuar a levar a educação de qualidade para quem mais precisa. Porque a gente precisa, ainda tem um vazio e tem um passivo histórico que a gente precisa fazer com que outras pessoas possam ter os mesmos direitos que outros tiveram. É algo que a gente tem que perseguir, sempre. Pondo numa balança, o senhor foi melhor como jogador de futebol ou como reitor? Rapaz, eu fui um bom jogador de futebol, sabe? Foi? Fui. Eu E por era. que no América? Porque no América? Porque, Porque. como disse Adriano de Souza, Porque no América? Sim, vamos lá. Eu morava na Zona Norte, eu não tinha dinheiro para pagar 2 ônibus para ir treinar em Ponta Negra. Então, como o América era mais perto, né, eu pegava o ônibus lá no Panatins, descia onde hoje é o prédio do Carrefour e saía até onde hoje é o Ferreira Costa. pousada do Atlético, Pô, General Everaldo. Então, assim, para mim era mais perto. Depois eu quis ir para o ABC, mas como eu jogava bem, o ABC, o América não queria me liberar, né? O América não queria me liberar, mas eu era um bom jogador. E sim, jogava de jogava de meio campo, qual? camisa 5. Era o mais limitado dos três. Na hora não, era
Se meio atacante ou com 8 se fosse Mas depois eu fui jogar de 8. meio armador. Eu terminei jogando de De 8. meio armador. Terminei jogando de 8. No E futebol, aí, quando eu falei de futebol, né? Era um bom jogador. Fui um bom jogador. um ídolo. Zico. E na educação. Na educação, Da educação, não de gestão, né? Da é, educação. na educação, acho que tem algumas inspirações, sabe? Mas talvez a maior delas, apesar de muita gente criticar, né? Talvez porque não conheça a fundo a, os ensinamentos e toda a produção, é Paulo Freire. Eu já criticaria. É, Uma paixão. Uma paixão. chama de várias paixões. A vida é uma delas, né? A vida é uma delas e hoje eu tenho uma grande paixão, que é minha neta, Uma que qualidade. tem 2 anos. Qualidade. Uma qualidade, eu acho que eu sou uma pessoa muito sincera, muito transparente, um sonhador. Eu acho que tem alguns, eu vou citar alguns defeitos, defeitos. Na vida é um bocado, né? Quem é perfeito tem um defeito, E mais algum. um defeito. Talvez eu seja uma pessoa que use a minha régua como medição das coisas e às vezes eu me decepciono com as pessoas por acreditar tanto nelas. Talvez esse seja o meu maior defeito. Quiser deixar uma mensagem para a comunidade, o que é que você diria para que nós possamos encerrar? Uma mensagem para a comunidade é que cada um de nós, né, que constrói essa estrada do conhecimento há 115 anos, possa entender que as dificuldades que são postas no nosso cotidiano, elas só são elementos que devem nos fazer ser mais fortes ainda. Um estado pobre como o estado do Rio Grande do Norte, ter uma instituição como o IFRN, a gente precisa se orgulhar disso. A gente, enquanto professor, enquanto servidor técnico ativo, enquanto aluno, a gente precisa se orgulhar disso. A gente precisa fazer com que essa instituição, ela cada vez mais, ela continue a transformar a vida de pessoas. Porque, na verdade, a gente está falando de gente. Né? De gente que tem sentimento, de gente que tem sonhos, e a gente precisa continuar a alimentar esses sonhos, para que um dia a gente possa ter, quem sabe, um mundo mais justo, mais fraterno, mais igualitário, e que as pessoas possam ser vistas pelo que elas são, e não pelo que elas têm. Microfone aberto para você, o senhor possa se despedir. Tá? Ok. Agradecer, Sérgio, pela oportunidade. Eu acho que é muito bom a gente poder estar conversando, falando um pouco mais da instituição, falando um pouco mais da gente, que às vezes a gente, enquanto está na figura do reitor, as pessoas muitas vezes acham que a gente é inacessível, que a gente está acima de qualquer coisa, não está acima de nada. Eu costumo dizer que eu sou um servidor público, que nesse momento estou ocupando esse cargo de dirigente máximo da instituição, mas eu não tenho orgulho por isso, orgulho daquele orgulho besta, né? Orgulho todo. Não, não. É uma missão que a cada dia eu procuro dar o meu melhor que eu tenho pela instituição. Mas todos os erros ou, que foram cometidos nunca foi no objetivo de proveito próprio. Foi não. As vezes que eu errei foi no sentido de tentar fazer o melhor de mim. Então, agradeço a você, agradeço pelo espaço e que outros momentos como esse possam acontecer, porque é importante para a gente dialogar com isso. Bem, né, vamos despedindo aqui o programa, né? Um prazer conversar com o professor Arnaldo, que é meu adversário ideológico. Nós estamos mas somos civilizados. Né? Podemos discutir, normalmente divergir e bater papo sobre qualquer assunto, inclusive sobre os assuntos atinentes à instituição.
Um prazer conversar com o professor Arnaldo, nos despedimos aqui e fica aí a cargo depois do professor Charles, que é o nosso produtor executivo, colocar o programa no ar. Tchau. Valeu. Valeu, É isso Sérgio. aí. Obrigado. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu. Automatic.